Saudações amigos e inscritos de nosso canal, eu sou o Caçador. Retornamos hoje com um caso muito intrigante envolvendo os militares. Assista o vídeo por completo para entender bem essa história. Deixe seu like para nos dar aquela força e depois compartilhe e comente à vontade, deixando aqui sua opinião sobre o que achou. 1978. O caso Gama. Em 20 de junho de 1978, ocorreu um incidente conhecido como o caso Gama, onde militares da Força Aérea Brasileira, FAB, abriram fogo contra um objeto voador não identificado, OVNI, e vultos escuros que se aproximaram das instalações de radar do Gama, pertencente ao Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, CONDABRA, e Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA, nas proximidades da cidade de Brasília, no Distrito Federal. O caso envolveu a presença de um objeto voador luminoso de cor avermelhada sobre a região do Gama, próximo à capital federal, por volta das 20h30 horas. Os militares da Força Aérea Brasileira, FAB, em resposta à presença do OVNI, decidiram abrir fogo não apenas contra o objeto, mas também contra vultos escuros que estavam próximos à instalação de radar. O caso Gama é frequentemente citado em discussões ufológicas e permanece como um dos eventos mais notáveis envolvendo a interação entre militares e OVNIs no Brasil. De acordo com relatos, por volta das 20h30 horas, um objeto voador luminoso de cor avermelhada apareceu sobre a região do Gama. O vigilante Paulino Bezerra de Souza, que estava no posto THF na instalação de radar do Gama, atual destacamento de controle de espaço aéreo Gama, ouviu sons estranhos. Mais tarde, em sua ronda, ao encontrar o terceiro sargento Odilon Menezes dos Santos, relata o incidente ocorrido na estação. Odilon, especialista em manutenção de equipamentos do sistema de rádio, junta-se a Paulino Bezerra para investigar o que estaria acontecendo. Ao chegarem à estação, eles fecham o portão que a cerca, notando que faz barulho ao ser destrancado. No entanto, cerca de 20 minutos depois, Odilon ouve o ruído do portão sendo manipulado novamente. Em resposta, ele apaga as luzes internas da estação e fica ouvindo, suspeitando que possa ser alguém do Departamento de Proteção ao Voo. Odilon, acompanhado pelo vigilante Souza, senta-se ao lado da entrada, aguardando para ver se alguém tentaria acessar o posto da estação. Apesar do tempo passado, nenhuma pessoa é vista. Entretanto, eles ouvem novamente o ruído do portão sendo manipulado, seguido por um estranho assobio. Diante desses eventos, Odilon toma a decisão de desligar a chave geral da estação e contatar via telefone o sargento Francisco Lopes, que é o comandante da guarda responsável pela segurança de todo o destacamento. O sargento Lopes, ao receber a informação do ocorrido, imediatamente aciona o tenente Furlani, oficial de dia do SINDACTA. Este, por sua vez, entra em ação ao chamar o segundo tenente João Bernardo Vieira, comandante do Destacamento de Proteção ao Voo, Detecção e Telecomunicações. O tenente Vieira toma medidas preliminares e solicita ao oficial de segurança do destacamento, segundo tenente IG Paulo Furlani, que se desloque rapidamente até o local afetado. Entre as providências, destaca-se a determinação de manter contato telefônico para informar a situação e o acionamento da defesa aérea. O comandante do destacamento entra em contato com o terceiro sargento Francisco Lopes, comandante da guarda, confirmando os fenômenos estranhos. Em seguida, o tenente Vieira telefona para a residência do tenente Pedro Moraes, solicitando que o mesmo o acompanhe armado até o destacamento. A história atinge um ponto crucial quando vários militares em diferentes pontos do sítio Gama conseguem observar um objeto estranho e alongado, com uma luz brilhante, difusa e multicolorida pairando a baixa altura próxima à antena. A forma exata do objeto não pôde ser definida devido à intensidade da luz.
mas há uma percepção de mudança na forma luminosa, sugerindo possíveis alterações da estrutura do objeto ou em um processo giratório enquanto permanece sobre o local. Em visita ao posto THF, Tenente Vieira, Tenente Moraes, Tenente Paulo e Sargento Lopes inspecionam o local para compreender a situação. Tenente Vieira faz uma ligação para o chefe do núcleo do Sindacta 1, o Coronel Sócrates Monteiro, para relatar os fatos. O Coronel Monteiro, em resposta, determina que todos os envolvidos elaborem um relatório pessoal sobre a ocorrência. O Tenente Paulo toma uma medida mais drástica, ordenando o disparo de fuzil automático HK-33 para o alto, na tentativa de atingir possíveis alvos camuflados sobre o posto. No entanto, os disparos são ineficazes. Ao saírem da estação THF, todos testemunham uma luz intensa se aproximando rapidamente. À medida que se aproxima, a luz se torna mais difusa nas cores vermelha e amarela, e o objeto para a certa distância flutuando silenciosamente. O objeto então se move em direção ao radar LP-23, desaparecendo e reaparecendo pouco depois sobre a estação de micro-ondas. Nesse momento, surge um segundo objeto semelhante ao primeiro. Pouco depois, ambos os objetos desaparecem e não são mais observados. Diante desses eventos extraordinários, os militares decidem entrar em contato com a torre de controle do aeroporto para obter informações sobre a presença de aeronaves na região. Havia apenas uma aeronave comercial na região, a qual havia pousado no aeroporto naquele horário. A Força Aérea Brasileira conduziu uma investigação oficial do caso, resultando em um documento de 46 páginas que continha ofícios e relatórios dos envolvidos. O relatório final, assinado pelo Major Rui Silva, chefe da segunda seção do EM6, apresentou as seguintes conclusões. Não se tratava de uma aeronave convencional. Não foi possível identificar o objeto. Não houve animosidade por parte do fenômeno. Não foi uma ilusão de ótica. Em março de 2010, a revista UFO apresentou uma entrevista com o então brigadeiro Sócrates Monteiro, fornecendo mais detalhes sobre o caso Gama. Este caso continua a ser um dos eventos ufológicos mais notáveis na história do Brasil, onde um objeto discoide de grandes proporções sobrevoou a estação de radar em baixa altitude. E, diante dessa situação, os militares presentes abriram fogo contra o objeto sem saber como proceder. O brigadeiro Sócrates Monteiro, ao saber da ocorrência por telefone, deu ordens expressas para interromper imediatamente o tiroteio. Ele enfatizou que os tripulantes da nave possuíam uma tecnologia muito mais avançada do que a dos militares brasileiros e não sabiam como reagiriam à ação hostil. Monteiro destacou que essa era a doutrina adotada na época, não agredir para evitar possíveis consequências trágicas. O brigadeiro mencionou o caso Mantell nos Estados Unidos, ocorrido em 1948, como uma analogia. Nesse caso, o piloto Thomas Mantell perseguiu um objeto voador não identificado e encontrou a morte, resultando na destruição de seu avião. Essa história serviu como um alerta para a abordagem cautelosa adotada pela Força Aérea Brasileira ao perseguir anomalias eletrônicas ou objetos voadores não identificados. Ao relatar esse caso para a revista UFO, Monteiro reconheceu que os tripulantes da nave em questão eram detentores de uma tecnologia elevada. Apesar de usar termos como anomalias eletrônicas no início da entrevista, ele pareceu, ao longo do diálogo, aceitar a ideia de que as espécies que nos visitam são mais evoluídas, embora isso tenha sido mencionado com algumas reservas. O relato continua com o brigadeiro Sócrates Monteiro compartilhando experiências sobre observação de objetos voadores não identificados, os OVNIs, e eventos relacionados a instalações do Sindacta. O entrevistador questiona se o brigadeiro recebeu relatos de observações de OVNIs, e Monteiro confirma que sim, tanto de militares quanto de civis.
Ele destaca o caso em específico que ocorreu nas instalações do Gama, uma cidade vizinha a Brasília, onde o Sindacta tinha uma construção com radares e área de telecomunicações. O comandante dessa instalação na época era o capitão João Bernardo Vieira. Monteiro relata que pouco tempo após assumir o comando do Sindacta, recebeu um telefonema do capitão Vieira informando que os radares do Gama estavam sendo sobrevoados por objetos estranhos, descrevendo-os como discos voadores. Inicialmente, Monteiro não levou a sério, mas Vieira insistiu e mencionou que os objetos estavam jogando pedras nos soldados. O entrevistador então expressa surpresa e pergunta como as naves poderiam jogar pedras nos soldados, buscando uma explicação. O brigadeiro Monteiro não ofereceu uma explicação imediata e, ao longo da entrevista, mostra um certo tom de surpresa e até admiração diante dos eventos extraordinários que estão sendo compartilhados. O relato destaca a complexibilidade e a incompreensibilidade de certos aspectos dos fenômenos ufológicos, deixando espaço para especulação e a falta de explicações lógicas convencionais. O relato do brigadeiro Sócrates Monteiro sobre o incidente no Sindacta do Gama, Distrito Federal, fornece uma visão fascinante e intrigante dos eventos ocorridos. O objeto que sobrevoou a área, descrito como um negócio estranho com luzes que mudavam de cor, parece ter causado uma reação intensa nos soldados presentes, que relataram terem sido alvos de pedras lançadas. Minhas considerações. As pedras certamente não foram lançadas pelos objetos luminosos, e sim pelos vultos escuros que cercavam as instalações do Sindacta. O brigadeiro adotou uma abordagem cuidadosa, recolhendo os soldados para evitar que compartilhassem informações entre si. As descrições fornecidas pelos soldados foram anotadas e enviadas ao Estado-Maior da Aeronáutica, em um relatório que não incluía especulações ou opiniões pessoais. É interessante notar a coincidência de Monteiro encontrar o capitão Vieira, o comandante das instalações do Gama, após mais de 20 anos. Vieira confirmou sua identidade e, ao que parece, concordou em dar depoimento sobre o caso. Essa história ilustra a complexibilidade e o mistério envolvidos em encontros com objetos voadores não identificados, ressaltando a cautela adotada pelos militares na época e a dificuldade em compreender totalmente esses fenômenos. Nossos eternos agradecimentos a todos que nos acompanham nesta longa e incrível jornada pelos caminhos do desconhecido. Fiquem na paz.